Fala galera, bom dia. Chegando com o vídeo 16 aqui do Ação Muscular. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inflamação de baixo grau e atrofia muscular, né? A inflamação de baixo grau, que hoje, né, uma literatura mais atualizada, a gente vem vendo essa relação desse tipo de inflamação com as doenças crônicas. E aí nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que se estabelece essa relação desse tipo de inflamação com o processo de atrofia muscular, e posteriormente a gente vai estar falando, né, num próximo vídeo sobre os aspectos de sarcopenia, principalmente na população idosa. Então, o que a gente pôde ver nos dois últimos vídeos é que o processo de inatividade física ele traz algumas alterações importantes na composição corporal, né? Seria mais voltado para o tecido muscular e para o tecido adiposo, como que funciona essa relação entre esses dois tecidos. E aí a gente consegue estabelecer dois paralelos em cima dessas alterações, que são as alterações fisiológicas, que elas podem acontecer naturalmente, sem qualquer tipo de alteração, né, ou presença de alguma doença, e o patológico, né, as alterações desses tecidos quando existe uma doença agregada a isso, que é o caso da sarcopenia, né, da obesidade, do diabetes, entre outras doenças. E aí o que acontece? Na presença dessas doenças, existe um grau, né, de inflamação presente, e quando a gente junta a doença crônica, né, com o envelhecimento, a inflamação de baixo grau ela caracteriza um processo que a gente chama de inflammaging, né, que seria a inflamação associada à idade. E aí, como que é esse processo de inflamação? Como que é essa inflamação de baixo grau? Então, vocês podem ver nessa imagem aqui da esquerda que nós temos três situações. A homeostase, né, que seria o basal. Uma outra situação aqui no meio seria o tecido, né? O tecido aqui, ele está estressado, ele está funcionando mal. Seria um estado aqui no meio termo, vamos dizer assim. E nós temos um tecido danificado ou infectado. E aí já é uma outra situação. Vocês podem ver que nas três situações a coloração do tecido ela muda. Então quando eu tenho um tecido mais danificado ou uma infecção aqui no tecido, a inflamação ela está mais acentuada, o tecido está até mais escuro, né? Nós podemos ver aqui na linha de baixo que nós temos macrófagos, né? Células do sistema imune presentes nos tecidos, né? Então existe uma interação, né? Uma via de mão dupla entre macrófagos e tecidos e macrófagos. Então existe uma interação muito forte entre essas duas figuras aqui. Só que a primeira não existe problema nenhum, não existe doença nenhuma. Enquanto a última situação tem um tecido danificado ou um tecido infectado, a presença de uma infecção, de uma sepse, por exemplo. E a situação do meio, que é o que a gente chama de para-inflamação, né, ou inflamação de baixo grau, é quando um tecido ele começa a funcionar mal, mas ele pode recuperar a homeostase, quando recupera para o lado esquerdo. Por outro lado, se essa para-inflamação ou essa inflamação de baixo grau ela é persistente, ela não é curada, vai vir o aparecimento das doenças modernas. Então, essa para-inflamação parece que pode induzir o aparecimento de doenças crônicas, né? Uma hipertensão, um diabetes, processo de obesidade, né? Então, é uma coisa muito nova, é um tema emergente, vamos dizer assim, né? Mais emergente relacionado ao processo de envelhecimento e de doenças crônicas. E existe uma relação muito forte nisso, porque ainda não se sabe o que o organismo está querendo sinalizar com essa presença da inflamação, né? Será que é a inflamação que faz surgir a doença, ou a doença surge primeiro aumentando o quadro inflamatório de baixo grau, que seria o aumento de 2 a 4 vezes de citocinas na circulação, né? Então ainda não tem um consenso que determina tudo isso.
para dar uma resposta concreta, né? Porque existem vários fatores para serem analisados e tentar correlacionar a presença desses fatores para dizer como que funciona essa inflamação de baixo grau. Né? Aí essa inflamação, o que vai acontecer? A presença de citocinas, né, de baixo grau, associado, né, a doenças crônicas ou não, elas vão acentuar a perda muscular. Vocês podem ver nessa imagem aqui à direita, né, que existem várias células presentes no músculo, né? Vocês podem ver que essa estrutura vermelha aqui é uma fibra muscular. Se vocês compararem essa de cima com essa de baixo, a fibra de baixo está atrofiada. E existe a interação de várias moléculas aqui. Ou seja, quando o músculo está atrofiado, é um músculo inativo, sedentário, parece que o tecido ele fica todo bagunçado. Aí tem várias outras células aqui tentando consertar esse processo que é considerado anormal, né? O processo de atrofia é anormal. Aí o que vai acontecer? Vai começar a aparecer várias outras alterações relevantes que vão contribuir para o aumento da inflamação, que vão gerar mais atrofia muscular. E aí nós temos alguns mecanismos fisiológicos propostos, né, para o processo de atrofia, a consequência, por que a atrofia acontece. Então aquela bagunça que vocês viram ali naquela imagem, né, vai causar um desequilíbrio na síntese e degradação de proteínas, né, onde a degradação ela vai prevalecer mais, e aí começa a diminuir os níveis de IGF-1, né, isso a nível de repouso, o aumento de algumas citocinas já em níveis mais exacerbados, né, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6. Aí, isso aqui, o aumento dessas citocinas vai desencadear a via do estresse oxidativo dentro da fibra muscular, né? E aí vai ter uma alta expressão de outras proteínas que vão exacerbar o processo de atrofia e vai atrasar o processo de hipertrofia, né? Vai acelerar o processo de degradação de proteínas dentro da fibra muscular. E aí nós vemos aqui um gráfico bem legal, uma imagem muito interessante das alterações do metabolismo proteico com o envelhecimento. Se vocês olharem aqui, nós temos 5 situações, né? Um idoso ativo, saudável, um idoso inativo, saudável, um idoso obeso, um idoso saudável, porém imobilizado, e um idoso caquético. Tá? São 5 situações diferentes. Se vocês analisarem aqui em cima, nós temos a bolinha aqui que representa a contagem de passos diários, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Um idoso ativo, né? Ele dá mais ou menos 10.000 passos por dia. Se vocês pegarem as outras situações, os outros idosos, né? A contagem de passos vai diminuindo de acordo com a situação do idoso. Né? As bolinhas aqui estão ficando mais baixas na linha do gráfico aqui, que é a linha de contagem de passos. Ao mesmo tempo, à medida que o número de passos vai diminuindo, a linha pontilhada vai subindo. E a linha pontilhada representa uma inflamação relativa, que é a inflamação de baixo grau. Ou seja, quanto mais inativo é o idoso, né, agregado às peculiaridades, né, deles, né, um é caquético, o outro está imobilizado, o outro é obeso, o grau de inflamação vai subindo. Então observem aqui que o idoso ativo, saudável, ele tem baixíssima inflamação, ele tem grau limiar, um grau tolerável para o corpo, né? E aí a gente leva para o gráfico de baixo, né, pegando os mesmos idosos, vocês reparem que o idoso mais caquético, aquele que tem o maior grau de inflamação, ele tem alterações na síntese de proteína, né, que é a barrinha preta, né, a síntese de proteína miofibrilar, ou seja, ele está totalmente desequilibrado na barrinha cinza e ele tem um aumento acentuado da atrofia, né, na verdade da degradação de proteínas que vai gerar uma atrofia, né? E se vocês olharem o idoso que ele é ativo, né, o idoso ativo e saudável, ele já não tem graus de síntese de proteína, mas ele está mantendo a massa muscular dele, né? E se vocês olharem as outras situações, a manutenção da massa muscular ela é muito baixa, na verdade, né? Então, assim, são alterações
que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai trazendo, né? A inatividade ela vai trazendo prejuízos mais acentuados. E aí quando o grau, né, a particularidade daquele idoso vai mudando, ou seja, o envelhecimento agregado a alguma síndrome ou alguma doença, vai piorando o quadro inflamatório e o quadro inflamatório vai piorando a estrutura muscular daquele idoso, né? Desequilibrando, né? Trazendo maior grau de degradação de proteínas musculares e aumentando, diminuindo a síntese de proteínas. E isso, ao longo do tempo, se não tiver intervenção, vai piorar, vai trazer quadros mais agravados, vai gerar um quadro de fragilidade no idoso, né? E o idoso vai ficando cada vez mais inativo. Se vocês olharem aqui, a gente tem mais uma imagem, né? Comparando dois idosos aqui embaixo. A imagem do meio é de um idoso de 66 anos, que dá mais ou menos 3.141 passos por dia. E olha só como é que é a estrutura muscular dele. A mancha branca aqui no caso seria gordura, né? O maior aumento do tecido de gordura. E se vocês observarem bem, onde estão as setinhas aqui, nós temos pontos de atrofia muscular e esses pontos de atrofia estão sendo preenchidos com gordura e tecido fibroso, com fibrose, né? Excesso de tecido conjuntivo. Se vocês olham para a imagem da direita, que é a imagem E aqui, é de um idoso da mesma idade, né, que dá mais ou menos 12 mil passos por dia, né, 12.445 passos por dia, e olha como é que a estrutura muscular dele está preservada. Está totalmente preservada, né, sem pontos acentuados de gordura e de fibrose, né, tem uma estrutura de gordura aqui em volta, mas não tem infiltração de tecido como na imagem do meio. Beleza? Então, fica assim essa relação. O quadro de inatividade vai sempre desencadear processos mais agressivos, né, em termos de inflamação e de degradação proteica, né? Aquele quadro mais agravado que vai gerar atrofia a longo prazo, mas no idoso e no idoso com doença crônica, esse processo ele é acelerado cada vez mais a cada dia, a cada ano que passa, né? E aqui, mais uma vez, as referências. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais na questão do exercício como preventivo, como promotor de saúde, né? Como terapia anti-inflamatória e terapia antiatrófica também, antes de pensar só na estética. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até mais.